Todo o povo diga. São todos bem-vindos no desenvolvimento da reunião de obreiros em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor possa desenvolver a cada um de nós. Iremos crescer de força a força e de fé para fé. Não serás mais o mesmo da forma como veio em nome de Jesus. Alguma coisa deve ser adicionada na tua vida esta noite. Estou falando para alguém aí, és tu aí, que Deus te abençoa. Pai, te agradecemos pelo desenvolvimento da liderança esta noite. Obrigado pelo teu povo, teus servos, os nossos líderes. Obrigado pelos pregadores da palavra. Obrigado pelo grande apontamento diante de nós. Pedimos, Senhor, que possa nos dar energia a cada um de nós esta noite em nome de Jesus. Dá poder ao teu povo. Envia-nos com a coragem, com a convicção, com a consagração e com a palavra que não pode falhar. Oramos que o teu poder possa mover-se por cada vida em nome de Jesus. Este final de semana oramos, assim que o teu povo estiver em pé na verdade e declarar a verdade e pregar a palavra de Deus sem medo e sem favor, multidões virão ao reino em nome de Jesus. Senhor, coloca a tua mão sobre cada um. Sobre os pregadores, coloca a tua mão. Sobre a coro, coloca a tua mão. Sobre o povo, o pessoal eletrônico, coloca a tua mão. Os porteiros de segurança, coloca a tua mão sobre eles. Todas as mulheres e líderes, coloca a tua mão sobre elas. Mesmo os que fazem a publicidade, o grupo da oração, tudo quanto estiver a acontecer, tu irás fazer para arrastar almas para o teu reino em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma temperatura boa. Oramos mesmo que os céus serão limpos para cada um poder se sentir bem em nome de Jesus. Será um tempo poderoso e glorioso. Confirma isso em cada vida, em cada lugar, em cada igreja, em cada distrito, em cada grupo e em todos os irmãos em toda a Nigéria, África, terão o impacto da tua palavra em nome de Jesus. Te agradecemos porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Dê-me um amém que mostra que estão prontos. Deus que vos abençoe. Podemos vos assentar. Assim que estamos aqui na igreja sede, aqui em Lagos, este final de semana, sexta, sábado e domingo, é o 1º de setembro, dia 2 e 3, temos a cruzada da cidade, a cruzada do Estado, em todos os cantos, em todas as seções deste Estado. Sabemos que Cristo está vivo. Sabemos que Jesus é o nosso Salvador. E pedimos para que todos os outros Estados, se não tem planificado uma coisa igual, vais planificar alguma coisa como este. Que, tal como a igreja sede está a planificar este final de semana, multidões virão ao reino. Por favor, tenhamos entendimento que não será apenas a pregação, não serão apenas os pregadores, todos nós estamos a fazer a cruzada juntos. Estás orando, estás fazendo o trabalho da segurança, estás cantando, que tudo seja contribuição para alguma coisa positiva, progressiva e prático nesta cruzada do final de semana, e vai acontecer em nome de Jesus. Assim que Deus usar os pregadores, vai usar a cada um de nós. Assim que Deus abençoar o povo através deles, irá abençoar pessoas através de ti em nome de Jesus. Quantos de vós estarão disponíveis neste final de semana? Deus irá te usar e terás uma coroa na tua terás a estrela na tua coroa em nome de Jesus. Esta noite estamos a ter a Trindade de Deus, a Trindade, e também estamos a usar o evangelismo na nossa comunidade. Iremos juntar juntos esta noite o desafio trinaterial do desafio de Deus. É o Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, a Trindade, 3 em 1, a pluralidade da cabeça de Deus, a unidade da cabeça de Deus. É por isso, é o Deus triuno, unido.
e ainda assim é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Agora, temos o desafio triniterial, é um desafio que vem do Pai, o desafio que vem do Filho, o desafio que vem do Espírito Santo. 1 de João, capítulo 5, estou lendo o verso 7. 1 de João, capítulo 5, 7. Porque três são os que testificam nos céus. Não está a falar dos santos nem dos anjos, está a falar de Deus ele mesmo. Diz: três testificam no céu. Um, o Pai. Dois, a palavra. Essa palavra é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E diz: e o Espírito Santo. Três. E é o que? Esses três são um. Veja, a pluralidade aí, a unidade. Aí, assim que falarmos da nossa salvação, Pai, Filho, Espírito Santo. Assim que falarmos de nos enviar para evangelizar pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Nos diz em João, capítulo 3, estamos a usar verso 16, capítulo 3 de João, 16. Fala do Pai aqui, e o Filho diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Estão a ver que há distinção entre o Pai e o Filho. Não é o Pai que enviou-se a si mesmo, mas diz: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito. E quando enviou o seu Filho unigênito, o Filho estava na terra e o Pai permaneceu no céu. Então, vejam, temos uma personalidade distinta, mas Deus diz, a palavra diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 de João 4. 1 de João 4, estou lendo 14. 1 de João 4, 14. Diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou, o Deus Pai é uma personalidade distinta, que o Pai enviou seu Filho para a salvação do mundo. Então, vendo que o Pai está interessado e desejou a salvação do mundo e enviou o seu Filho unigênito, vimos Deus, o Pai, ali. E vimos o envolvimento, vimos a sua ação, vimos o seu plano concernente à nossa salvação. Estamos a olhar João, capítulo 17. João, capítulo 17. Estou lendo aqui verso 18. Assim que me enviou ao mundo, é o Filho falando ao Pai, assim eu também os enviei ao mundo. Diz: Pai usou sua autoridade e me enviou, eu também exercitei a sua autoridade e os enviei os discípulos. Com o mesmo poder, temos a mesma autoridade e temos a mesma paixão pela salvação do mundo. Estamos a olhar João capítulo 20, 21. João 20, 21, nos diz aqui: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Entendam que o Pai desejou a salvação do mundo e também enviou seu Filho, e o Filho também teve a mesma paixão, a mesma paixão, o mesmo amor. Agora nos envia também os discípulos, seus seguidores, para a salvação do mundo. O Pai é envolvido no ganho de almas. O Pai é envolvido em nos enviar para que preguemos o Evangelho, e o Filho é envolvido, está interessado, o Filho é apaixonante, e o Filho nos envia também para a pregação do Evangelho. Mas agora, o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, estamos lendo 4. Atos 13, 4.
E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, estão a ver, o Pai enviou-nos, o Filho enviou-nos, e o Espírito Santo nos envia e diz: saindo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Entendam que este desafio, esta comissão, este ir, é pelo o Deus triuno. O desafio triniterial pelo Deus triuno. Deus criou o mundo, não querendo que alguém pereça. O Deus Pai desejou e demanda que todos possam ouvir o Evangelho e, tendo a oportunidade de serem salvos, comanda a pregação do Evangelho. A obediência é recompensável e a desobediência é punível. E não só isso, Deus morreu, Cristo morreu pelo todo o mundo, pagou o grande preço da redenção por todos na terra, comandou-nos a pregar o Evangelho a toda a criatura. A fidelidade é recompensável, a infidelidade é punível. Não só isso, o Espírito Santo, como dá o poder à igreja para levar o mundo todo para a palavra, pela palavra, confirma a chamada, direciona o grande trabalho do evangelismo, de evangelização do mundo. Obediência, cometimento é recompensável, o descuidado é punível. Então aí que esta noite estamos a usar o desafio, estamos a usar o mandamento do desafio triniterial do Deus triuno. 3 coisas iremos usar. 1, concernente ao Pai. 2, concernente ao Filho. 3, concernente ao Espírito Santo. Número 1, a compaixão preeminente do Deus Pai. A compaixão preeminente do Deus Pai. 2, comissão predominante pelo Deus Filho. Comissão predominante pelo Deus Filho. Número 3, confirmação prevalecente do Deus Espírito Santo. Confirmação prevalecente do Deus Espírito Santo. Número 1, a compaixão preeminente do Deus Pai. Vejam o Pai que criou o mundo todo e todas as pessoas no mundo. Esse é o desejo, esse é o sentimento, esse é o amor, que todos sejam salvos. E por causa disso, assim que Ele quer que todos se salvem, envia pessoas para alcançar todas as pessoas para que sejam salvas. 2 de Pedro 3 fala do Deus, o Pai. 2 de Pedro 3, 9. O Senhor não tarda a sua promessa, assim que tantos o tempo tardio, mas é longano para com todos, não querendo que alguém se perca, mas antes que todos venham ao arrependimento. E se deixares Deus sozinho, podes ir ao Pai, que a fidelidade da igreja está envolvida. Não vem do Pai que o povo que assiste o Evangelho, não é do Pai que as pessoas tenham a sua vontade e escolha. Se Deus tinha que tomar esse trabalho sozinho, Ele quer que todos sejam salvos. A mesma coisa, pode falar de Israel saindo do Egito, indo à terra de Canaã. Percebemos que as pessoas tinham a sua escolha e podiam fazer a escolha, mas Deus não queria que eles perecessem. Mas Ele disse: olha, eu vou, coloco diante de vós a vida e a morte, escolhei. Não vejam que é o Pai que tem colocado, e se deixássemos na mão de Deus, levaria a todos eles e lhes colocar na terra de Canaã. Disse: não, Ele quer que todos venham ao céu, não querendo que alguém se perca, quer que todos venham ao arrependimento. É por isso, fez o que fez. O que é que Ele fez? 1 João 4, 14. 1 João 4, 14, e vimos que testificou
que o Pai enviou o Filho para ser Salvador de quem? Do mundo. Para Salvador de todo o mundo. Porque Ele quer que o mundo se salve. Deus é Deus de amor, Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus de compaixão, e escreveu o plano da salvação, desenhou o plano da salvação e enviou o seu Filho unigênito para sacrificar-se e salvar toda a sua criatura. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de todo o mundo todo. E se deixássemos somente na sua mão, podia salvar a cada um. É por isso que nos envia e diz: não podemos deixar ninguém de lado, temos que ter a salvação disponível, a vida eterna disponível para cada um. Agora, chama e comanda para buscar os perdidos. É por isso que nos diz, o Pai diz a cada um dos seus filhos na sua família, buscar os perdidos. Nos diz, resgate os que perecem. Nos diz, ganhem todo o pecador, preguem o arrependimento. Diz, convertam a tantos para mim. Diz, prefiram os seus amigos, vizinhos com amor. Eles convertam do pecado, das trevas, do inferno. Eles levam para o Salvador, para a luz e para o céu. É hora que iremos obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus. E se olharmos João de novo, João, capítulo 3, a partir de 16, e vamos ver a ação de Deus, uma ação com propósito, a ação de Deus, a ação preeminente, acima de todas as coisas, nos diz, no capítulo 3 de João, verso 16, porque Deus amou o mundo. Não pode dizer que Ele perdeu o mundo. Não somente que Ele amou o mundo de uma forma simples, não que amou o mundo de uma forma superficial, não que amou o mundo de uma forma simples. Ele o amou de tal maneira, de uma forma extraordinária, amou o mundo de tal maneira sacrificial, amou o mundo passionantemente, amou o mundo, que deu o seu melhor que tinha no céu, porque amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele, estão a ver, não há discriminação aqui, porque Deus quer que cada um, qualquer um que saia do pecado e venha ao Salvador, saia das trevas, venha à luz, e saia do mal e venha à graça de Deus, de modo que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seu coração é tão largo que pode acomodar a cada um. O seu amor é tão largo que pode alcançar a cada um. A sua misericórdia e compaixão é tão largo que pode levar a cada um. Os céus são tão grandes o suficiente para levar cada um. Daí que não há discriminação. Por isso que ele diz no verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Olha para a sua misericórdia. O mundo era condenável, o mundo continua sendo condenável, o mundo era mau, era condenável, e o mundo é pecaminoso, pessoas pecaminosas são condenáveis. Nem com isso não enviou o seu Filho para lhes julgar, para lhes puxar para o inferno e lhes condenar, mas Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, se és filho de Deus, meu Pai, assim como o Pai é, assim o Filho. Quer que tenhamos a sua natureza, o seu amor, a sua compaixão, quer que tenhamos compaixão e preeminente no nosso coração. E sabendo que isto é para isso que você vive. E cada um dos seus inquilinos, cada um dos seus vizinhos, cada um dos seus colegas, você não quer que pereçam, mas quer que venham à vida eterna. Então, veja o que Deus fez. Atos 3, 26. Atos 3, estamos a ver, 26. Diz, a voz primeiro, ele levantou o seu Filho da morte, ressuscitando o seu Filho Jesus, e o enviou para vos abençoar e converter a quantas pessoas? A cada um de vós da sua iniquidade. Então, leamos isso com entendimento. Sabe, algumas vezes, quando você tem este mandamento, esta vírgula aqui é vírgula ali,
Então, algumas vezes, podes omitir. Então, vejamos a vírgula como. Então, veja isso. A vós primeiro, Deus enviou para vos abençoar e converter a cada um de nós da sua iniquidade. Sabe, Deus tem o seu caminho. Nenhum Israel não podia aparecer. Se era da vontade de Deus, todos os israelitas, porque Deus lhes amou de tal maneira que primeiro pensou por eles. Eram filhos e filhas de Abraão. Primeiramente, lhes enviou para lhes converter da sua iniquidade e para lhes converter para o Senhor, de modo que não pudessem perecer. Como é que ele fez isso? Ele fez através de Jesus Cristo, verso 26, a vós primeiro, tendo ressuscitado o seu Filho, Jesus, primeiro o enviou a vós para que vos abençoasse, não para vos julgar, para vos abençoar, não para vos destruir, para vos abençoar, não para vos condenar, para vos abençoar, não para vos amaldiçoar, para vos abençoar, e vos desviasse a cada um de vós das vossas maldades. Esse é o Pai, o Deus Pai, amou o mundo de tal maneira. Ele disse, vai lhes diga, o Pai não quer que vejam, coloquem alguns ídolos e fechar as bocas e cruzar as mãos, dizer que vamos ao Pai, ao céu, vocês têm a Bíblia. Disse, não, vá a eles. Então, e disse, ama o teu vizinho como a ti mesmo. Se alguma coisa boa veio a ti e tens um vizinho que lhes ama como tu e veres que aquele vai ao inferno e diz que, por favor, não queres ir ao inferno, ama ele como tu se ama a si mesmo, e vá e lhe diga, e não digas, eu sou um rapaz, não posso fazer isso. Você tem vizinhos, na qualidade de mulher, eu não posso fazer, vai até os vizinhos, e jovens, não posso fazer isso. Você tem vizinhos, ama os vizinhos. Tens um filho que não pode fazer, você nasceu de novo e diz, tens vizinhos, ama os seus vizinhos como a ti mesmo, e lhes diz, o que outros te diziam? Se você não fosse salvo e eles fossem salvos, o Pai quer que se salve, você se salvará. Eu disse, você salvar-se-á através de ti. Há pessoas que ouvirão as boas novas de salvação e virão ao Senhor em nome de Jesus. Esta ideia de salvar as pessoas, será que é depois do pensamento que Deus quer salvar somente os israelitas? Então, ok, deixa-me que eu pense um pouco os gentios. Não há nenhuma coisa disso. Atos Apóstolos, capítulo 15, 7. Atos Apóstolos, 15, 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu de entre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Disse, lembrai-vos todos os argumentos que temos acerca dos gentios que Deus me chamou. E Deus me enviou àqueles gentios para que pudessem ouvir a palavra do evangelho e crescem. Verso 13, agora olha para isso. E, havendo ele escalado, tomou de água a palavra, dizendo, varões irmãos, ouvi-me. Simeão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Gentios, povo, ele tomou para que seja seu nome. E com isto concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. A salvação dos gentios, outras pessoas, essas concordaram com as palavras dos profetas. Depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens buscassem ao Senhor e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor que faz todas estas coisas. Olha para isto, que são conhecidos desde toda a eternidade,
sabiam que Ele vai nos salvar. Ele era interessado, desde a fundação do mundo, que esse é o Deus Pai na salvação de toda a humanidade. Sabias que foi envolvido na chamada do grande apóstolo, do grande evangelista, do grande professor, do grande pastor, que nunca viveu? Gálatas 1, estou lendo 13. Gálatas 1, estamos a olhar 15. Nos diz aqui, acerca da sua chamada, esse é o apóstolo Paulo, diz: quando aprova quem? Deus, que me separou desde a madre da minha mãe, e me chamou pela sua graça para revelar seu Filho, para que o pregasse entre os gentios, entre os pagãos. Imediatamente não confirmei a carne nem o sangue. Então, podem ver a sua chamada, a chamada para ser evangelista, a chamada para ser um pregador do evangelho, a chamada para ser a pessoa que alcança aquele mundo gentio e pagãos que estavam perecendo. Aquela chamada veio de Deus. Porque esta compaixão para salvar as almas, esta compaixão para tirar as pessoas das trevas, para que não tivesse a punição eterna, aquela compaixão fora preeminente no coração do Pai e continua a ser preeminente hoje no coração do Pai. É por isso que o apóstolo Paulo cometeu-se totalmente nisso, porque sabia que esta é a vontade de Deus e isto ainda continua a ser vontade de Deus. 1 Coríntios 9, em 1 Coríntios capítulo 9, estou lendo o verso 16. 1 Coríntios 9, lendo o verso 16, diz: porque se anuncio o Evangelho, diz, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se puderes fazer este verso pessoal, não irás cruzar as suas mãos, vais se levantar e pregarás o Evangelho. Paulo não está mais aqui, mas tu estás aqui. Eu digo, Paulo não está mais aqui, mas tu estás aqui. O que ele fez naqueles dias, você fará nestes dias. E diz, porque se anuncio o Evangelho, porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois que é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E por isso se o faço de boa mente, terei prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiada. Logo que prêmio tenho que, evangelizando, proponha a graça, o Evangelho de Cristo, para não abusar do seu poder no Evangelho. Está a falar de ganhar almas e diz aos judeus, e me fiz como judeu, para que ganhasse os judeus, aos que estavam fora da lei, como se estivesse, digo, debaixo da lei, para que ganhasse os que estavam debaixo da lei. Para os que estavam sem lei, como se estivesse sem lei, não porque não tivesse lei para com Deus, mas debaixo de Deus, da lei de Cristo, para que ganhasse aqueles que estavam sem lei. Para os fracos, me fiz como fraco, para que ganhe os fracos. E fiz-me tudo por todos os meios, para que por todos os meios ganhasse, por todos os meios, com todos os métodos, com toda a aproximação, com toda a possibilidade, chegar a salvar alguns. Diz, eu fiz tudo para que a graça de Deus, a força do Senhor, pudesse ganhar alguns. A compaixão premente de Deus Pai. Romanos 1, 1. Romanos 1, 1. Paulo, o servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o quê? Que tipo de evangelho? Que tipo de evangelho? O evangelho de Deus. O evangelho de Deus. Verso 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo. Olha para isto. No verso 1, o evangelho de Deus, porque Deus está envolvido no evangelismo, no plano da salvação, e o alcance com a palavra verdadeira, com as boas novas ao povo. Por causa disso, há boas novas de Deus
é o Evangelho de Deus. Mas veja o verso 16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo. O Deus Pai está envolvido, o Deus Filho está envolvido. Diz, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. 1 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2, estamos lendo 4. 1 Tessalonicenses 2, 4. Veja o entendimento, o conceito do apóstolo Paulo concernente a esta pregação do Evangelho. Ele viu como algo que lhe foi dado por Deus Pai. Olha para isto, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. Mas como fomos aprovados de quem? De Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Então, entendemos como recebemos o Evangelho e recebemos o desafio de ir declarar o Evangelho. Temos que ser fiéis a Deus, o Deus Pai, porque isto é preeminente e paixão. E devemos obedecer a Deus. Dou graças a Deus, alguma coisa que está em mim que diz, devo obedecer a Deus. Há alguma coisa em mim que diz, devo obedecer a Deus. Há consciência em mim que diz, devo obedecer a Deus. A voz do Espírito vive que dentro de mim, que fala de mim, que fala em mim, diz, eu devo obedecer a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 29. Atos dos Apóstolos 5, 29. Então Pedro e outros apóstolos disseram, nos importa. Porém responderam Pedro e os apóstolos disseram, mas importa obedecer a Deus. Vamos ler juntos a última parte. Importa obedecer a Deus. E veja como tu dizes mais isso de novo. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Faça isso, pessoal. Importa eu obedecer a Deus do que aos homens. A pregação do Evangelho é obediência ao Senhor. É obediência ao Deus Pai, porque isto é uma compaixão preeminente do Pai. Ponto número 2 agora. O Deus triuno, a cabeça, temos o Pai, temos o Filho e temos o Espírito Santo. Eles são um, em unidade, nunca se contradizem uns aos outros. Quando o Pai diz vai, o Filho não diz não vai. Porque estão sempre em concórdia. São um. A essência da sua unidade. Viemos ao Senhor Jesus Cristo e olhamos, ponto número 2, comissão predominante pelo Deus Filho. A comissão predominante pelo Deus Filho. Em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. E Jesus veio e disse-lhes, todo o poder me é dado nos céus e na terra. E depois, e pregai e ensinai todas as nações. Não há nação que tem que ser excluída. Não diremos, é uma nação fechada, é uma comunidade fechada, é uma nação resistente, é uma nação inalcançável. São alcançáveis, mas ainda não são alcançados, porque Jesus disse, ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, há quanto tempo? Até a consumação dos séculos. Amém. Assim, entendemos que esta grande comissão vem do Pai, o Senhor Jesus Cristo. É predominante. Significa que deve ser a coisa real e essencial da nossa vida. Capítulo 24, Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, não o amor de toda a gente. E se você está aí, o amor de muitos que estão lá fora, está a falar de muitos que fecham os seus ouvidos da verdade e se curvam às fábulas. Não está a falar de ti, não,
está a falar daqueles não está a falar dos que mantêm a sua experiência de salvação e santificação, não estão falando daqueles que retêm o Espírito Santo em fogo. Você não irá se esfriar, você não se esfriará, você não vai apostatar-se em nome de Jesus, diz. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, eu não estou no meio dos muitos, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse é o meu povo, essa é a minha meta, é esse grupo a quem pertence. Eu perseverarei até o fim, eu perseverarei até o fim. Olha tudo o que está acontecendo desde que se tornou crente, talvez por 5 anos, por 15, 20, 30 anos já passaram, e dou graças a Deus, você ainda estás aí hoje. A graça de Deus vai te guardar, o poder do Senhor vai te guardar. E se estás salvo por todos esses anos até este tempo, e você está a perseverar até este tempo, outros já caíram debaixo da ponte, outras pessoas já desapareceram, mas você ainda está aí. E outro ano você estarás aí. E outros 5 anos próximos estarás aí. E outros próximos 10 anos, você já passou 10 anos prontamente, outros 10 anos ainda estarás aí. Até que Jesus venha para te levar e para a sua mansão você estarás aí em nome de Jesus. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja isto agora. E este evangelho do reino será pregado em quantos lugares? Em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. O fim não virá até que este trabalho seja feito. Este trabalho será feito. Marcos 16. Marcos 16. Estou lendo aqui o verso 13. O verso 15 nos diz aqui: e disse-lhes: ide em todo o mundo, ide em todo o mundo, vais algar todas as cidades, ide em todo o mundo, vais em todas as aldeias, esse é o alcance do mundo, vai em todo o governo local, em toda a província, em todo lugar, isso é indo em todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, como muitas pessoas crerão nesse final de semana, ouvirão o evangelho puro, o evangelho indiluível. Ele enviará o evangelho por ti e por mim, e eles crerão em nome de Jesus. Ele quer que as pessoas creiam. É quando tu dizes alguma coisa a alguém e quer que a pessoa creia, e quer a pessoa duvida ou sentir que será que é assim, será que é, será que será salvo ou não, é quando você lhes dizes. Mas se tu queres que alguém lhes diz que creiam, você lhes dirá de uma forma persuasiva, de uma forma convincente, e vou lhe falar do fundo do seu coração, com tua postura, teu entendimento, com tua declaração, você lhes diz, com toda a língua que você usa, você lhes diz de face a face, contato de olhos, e lhes falará com convicção, lhes falará com a certeza que você tem de que isto é real. Então, quer que creiam, então, tu dizes e podemos ouvir a tua voz, e estás a olhar para baixo, e não queres olhar para eles, não queres lhes apontar, não queres lhes dizer: eu sei que Jesus Cristo pode vos salvar, eu sei que esta noite é tua noite, e como esta noite vem ao teu caminho, então irá mudar a vida hoje. Então todo aquele hoje, eu vos certifico, todo aquele hoje que clamar o nome do Senhor será salvo. Estou a falar de alguém aí, então levantar as suas mãos, dizer que eu sim, eu sei, veio me salvar hoje. Então a chamada do altar será feito. Então quando a chamada do altar, há multidões, você vai levantar a sua mão, porque os céus estão te esperando. E se você estás convencendo, então crerão. Mas se tu falas como se, sabes, Deus pode salvar, eu não sei, esta noite é tua noite, toma que esta noite que seja a tua noite, eu não sei, a escolha está na tua mão, e se você quer aceitar, crê, mas se tu crês, o céu está disponível. Então, ok, eu não estou te forçando, não estou a colocar nenhuma pressão em ti. Então, estás a lhes mostrar de uma forma como podem crer. Mas quando tu dizes, todas as pessoas que vejo aqui hoje, esta noite, maravilhoso, os céus têm alguma salvação esperando a cada um de nós. Eu digo, os céus têm salvação sobre cada um. Então, há uma mansão preparada por ti, pelo Senhor. Então, dou graças a Deus porque você estará lá. Eu estarei lá. Eu não estarei sozinho. Você irás comigo e ambos iremos juntos
Então, você está a falar de uma forma, eles crerão. Eu disse, eles crerão. Por isso que ele diz, quem crer e ser batizado será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Então, veja, a grande comissão aqui, Lucas 24. Lucas 24, estou lendo aqui o verso 45. Lucas 24, 45. Então, abrir-lhes o entendimento para que entendessem as Escrituras. Nós vamos entender as Escrituras. E as pessoas a quem nós falamos, estamos pregando para elas, entenderão o Evangelho em nome de Jesus. No verso 46, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Estão a ver? Este é o Senhor Jesus Cristo falando. E diz, temos que pregar este arrependimento em todos os lugares. Na obediência a Ele, havemos de fazer. Eu disse, havemos de fazer. Olha, para os apóstolos, como que eles fizeram? E olha, a igreja primitiva, como que fez? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 27. Atos dos Apóstolos, verso 27. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome, e eis que enchestes Jerusalém, iremos encher esta cidade com o Evangelho. Haverão convertidos em toda a casa nesta cidade em nome de Jesus. Nesta cidade, neste estado, assim que bateres esta porta, haverá membro da Deep Life. Assim que fores a outro lugar, haverá uma pessoa da Deep Life. Quando for a área mais larga, irá alcançar pessoas da Deep Life. Iremos encher com o estádio, com a palavra de Deus e com o testemunho do Evangelho em nome de Jesus. Não vos expressamos expressamente que não ensinasse nesse nome, e eis que encheis Jerusalém desta vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondeu Pedro, e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou e a príncipe e salvação, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destas coisas, dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àquele que lhe obedece. Eu disse, eu sou uma das pessoas que irei lhe obedecer. Continuarás a obedecê-lo em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, 9. Atos dos Apóstolos, 19, 19. É uma comissão predominante que Cristo ele mesmo deu à igreja toda. E te deu a ti. Atos 18, verso 9. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, anote pela visão, não temas, mas fala. Não temas, mas fala. E não te cales. Este final de semana, especialmente, iremos sair para pregar o Evangelho. Não temerás. Irás falar. Irás declarar em todos os lugares onde estiveres. E todas as pessoas naquela comunidade ouvirão a palavra que é levada pelo Espírito Santo, irá arrastar a cada um de nós em nome de Jesus. Não serão capazes de resistir o poder da palavra, a urgência da palavra, e puxará pela palavra. E Deus disse, não temas, mas fala. E não cales, mas porque eu estou contigo. Será que estará contigo? O Deus Todo-Poderoso vai estar contigo? O Criador dos céus e a terra estará contigo. Aquele que nunca perdeu batalha estará contigo. E aquele que tem poder para curar e poder para libertar estará contigo. Cura tomará lugar. Libertação tomará lugar. Milagres tomarão lugar, porque ele disse,
porque eu estou contigo e ninguém dirá nada te... Há um amém aí, porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti. O homem ocultista, não há ninguém, pessoas que encheram e estão à volta, fazendo tudo o que estão fazendo, e qualquer que seja o grito que ouvirem, está fora do território da cruzada, porque dizem, ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, porque tenho muito povo nesta cidade. Verso 11. E ficou ali 1 ano e 6 meses. O que fazemos este final de semana é somente para o princípio. É o princípio. Em poucos meses depois iremos fazer. Poucos meses depois faremos de novo. Até que cada um neste estado possa ouvir o Evangelho em nome de Jesus. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. É muito claro da palavra de Deus que esta é uma responsabilidade suprema de toda a igreja, é uma comissão predominante de toda a igreja de Cristo, o nosso Salvador, o Cristo nosso Senhor, Cristo nosso Mestre. O que ele nos diz? Alcance os não alcançados. Alcance os não alcançados. O que nos diz? Busque as pessoas. Não estão entendendo o Evangelho, ninguém lhes trouxe o Evangelho. Busque os não alcançados. O que diz, belisca-os do Satanás, arranca-os do Satanás. Não deixe que o Satanás lhes guarde, lhes prenda e lhes levar ao inferno. Arranca-os do Satanás, liberta-os da morte e do inferno. Estão sendo puxados para o inferno. Você pode parar aquele puxo e lhes libertar da morte e do inferno. Vá atrás deles e lhes alcance e lhes puxe fora da destruição. Estão entrando, não lhes deixa perecer, siga-os, persegue-os. Significa que você sabe que essa é a tua meta. Você sabe que alguém que morreu Jesus por ele está indo ao extremo. Você lhes persegue. Não só isso, você prega a eles. Diga-lhes a palavra. Não somente este final de semana, em todo momento que lhes perseguir, você lhes prega. Ora por eles. Que Deus vai abrir os seus corações. Deus vai lhes fazer escutar a palavra de Deus. Irão limpar a palavra de Deus, os seus ouvidos para ouvir a palavra. Lhes apela. É como se está lhes mendigando. Diz, por favor, você deve alcançar isto, você deve ter isto, você deve possuir isto. Você lhes persegue. Você lhes fala persuasivamente. Não somente isso, você prevalece sobre eles, até que possam se entregar, até que se dão a eles. Não lhes deixarás. Prevene-lhes do inferno, previna-lhes do inferno e lhes preserva para o céu. Quando chegarem ao céu, verão multidões que irão para o céu por causa de ti, por causa da tua pregação. E toda a eternidade, por toda a eternidade, todo o tempo que tiverem cruzando com eles na estrada de ouro, vou dizer que, alô, é Deus que te usou para me trazer aqui. E se não fosses tu, eu não estaria. Em toda a eternidade, alguém está a te lembrar. Quando te encontra nessa esquina ou naquela esquina, diz, muito obrigado, foste fiel a Deus. Aquele final de semana, eu me lembro, eu estava ali. Eu somente era uma pessoa descuidadosa, mas vim para ali. E da forma quando você se levantou e me apontou assim, dessa maneira, você me tomou. E agora estou aqui e tens um testemunho que te segue no céu, em nome de Jesus. Previna-lhes do inferno e preserva-lhes para o céu. Este é um trabalho muito importante a fazer. Isso deve ser o trabalho e ministério do Cristo para os membros. Iremos nos espalhar em todos os lugares e como ministros dedicados para o Evangelho, não há outro apontamento como importante igual a este. Este é mais importante do que tu ganhar o mundo todo. Porque diz, o que aproveitará ao homem se o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E perder a alma
irá trazê-lo. É por isso, você obedecerás ao Senhor e a tua vida será dedicada para pregar o Evangelho, o que Jesus Cristo é meu Salvador e Mestre, nos deu, você não faltará. Você não faltará. E esta palavra irá cruzar-se e converter muitos e virão ao reino em nome de Jesus. Ponto número 3 agora. A confirmação prevalecente de Deus, o Espírito Santo. Sabe o que aprendemos aqui? Deus, o Pai, tem compaixão. É uma compaixão preeminente por causa das pessoas que estão perecendo, para que não conheçam o Senhor, se convertam ao Senhor, deixem o lugar do pecado e venham à salvação do Senhor. Mas não só isso, mas o Deus Pai tem esta compaixão. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, também tem esta comissão predominante que nos dá. Agora o Espírito Santo tem a confirmação prevalecente de Deus, o Espírito Santo. Vejamos, este que nos envia está também pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 13, 2. Atos dos Apóstolos 2. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Não estavam no trabalho antes desse tempo. Este tomou como preeminente. Não eram aqueles que faziam tendas, mas este tomou o primeiro lugar. Não eram enviados, não faziam algumas coisas no seu apontamento de tarefas e as possibilidades antes desse tempo, mas isto tomou o maior valor, o maior valor mais importante. Isso tornou-se mais essencial. Se tu tens que fazer alguma coisa e tens que abandonar outra coisa e abandonar aquela coisa, porque o Espírito Santo agora diz: há um trabalho a fazer, há um apontamento a levar, há uma responsabilidade que deve se envolver nela. Diz: separai-me para mim. E mencionou os nome por nome. Diz: este é o trabalho que deve ser feito agora. É hora que ouvirás a voz do Espírito Santo. Há muitas pessoas que vão em todos os lugares. Eu sou cristão, estou cristão. Nunca ouvem uma voz convencente do Espírito Santo. Eles somente estão lá. E como se alguém está a falar para ele, e se sente que é para o Evangelho estar lá, mas não tem nenhuma chamada convencente que dirá: o Espírito Santo me falou e diz, isto é o que deve ser feito. Abandone todas as outras coisas, deixa todas as outras coisas, porque o Espírito Santo agora diz: este é o trabalho a fazer. É orco no teu coração, no teu homem interno, na tua alma e espírito. O Senhor falará de uma forma distinta e convencente, e saberás que isto é para isso que Ele te chamou em nome de Jesus, a ministrar ao Senhor. Assim que jejuava e ministrava, o Senhor diz: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Verso 4: e assim, estes enviados por quê? Me digam alto. Enviados pelo Espírito Santo, saíram, desceram a Cebulécia e dali navegaram para Chipre. Por quê? O Espírito Santo agora lhes enviara. O Senhor nos diz que assim que formos, não temos que ter medo. O que é que vou dizer? Como é que vou abrir a minha boca? O que é que vou dizer às pessoas? O Espírito Santo te dará a palavra. Ele te dá o instrumento, toda a armadura, nos dá o caminho para andar. E diz: quando tu chegares lá, as palavras não faltarão. Digo, a palavra não te faltará. E trará à memória o que dizer, o que falar, e muitos se tornarão ao Senhor em nome de Jesus. Marcos 13, 10 e 11. Marcos 13, 10 e 11. Veja, a parte do Espírito Santo que nos envia quando fores a pregar o Evangelho, no verso 10, e o Evangelho deve ser pregado aonde? Entre todos os gentios. Deve ser proclamado e pregado e declarado entre todas as nações. O verso 11, imediatamente diz: mas quando Ele vos guiará e te libertará, não arrazoais entre vós, que direi, ou
o que ou premeditar, mas tudo quanto vos dir naquela mesma hora que falarei, porque não sois vós que falareis, me diga quem falará. O Espírito Santo diz, assim que sair dessa maneira, é somente a hora de dizer que, Senhor, eu sei, você me enviou. O Espírito Santo, eu sei que você me enviou, e porque me enviou, me darás a palavra, e ele te dará a palavra. E ele disse, ele te dará a palavra. Em Lucas 12, 11 e 12. Lucas 12, 11 e 12. Vamos e declaramos a palavra. Saímos e declaramos a verdade. Saímos e dizemos, falamos as boas novas. Saímos e dizemos, falamos do Evangelho da salvação, o Evangelho que salva, o Evangelho que transforma pessoas, que muda a vida de pessoas, o Evangelho que resolve os seus problemas, o Evangelho que quebra o jugo em suas vidas. Não estamos sozinhos, mas o poder do Espírito Santo está conosco. Aquele poder não te faltará. Aquele poder não te desapontará. O Espírito Santo te dará o poder, te dará o entendimento, e o Espírito Santo te dará a palavra persuasiva e o apontamento que irá entrar no coração das pessoas. Lucas 12, 11 e 12. Lucas 12, 11. Diz: e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que havemos de responder, nem do que haver de dizer. Verso 12, 1, 2, 3, vamos juntos. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. E se clamares isso, irá ser verdadeiro na sua vida. Será verdade na tua vida. Quando tens que pregar o Evangelho para alguém, atualmente, tu conheces o teu coração, conheces o entendimento dele, o Espírito Santo conhece o seu nível, e tudo quanto tens que falar a eles, para que este particular seja convencido e dará a palavra certa nesta pessoa particular. Em cada lugar onde estiver, o Espírito Santo irá encarar a mente das pessoas no tempo certo, a pessoa certa, aqui te enviar de uma forma com palavra convincente, e quando tu dizeres, ele te dará ouvido em nome de Jesus. Quando tens que orar pelos doentes, você sabe que doença está lá. O Espírito sabe que ele conhece o tipo e tu, quando tu ores e orar pelo nome de Jesus, irão se curar em nome de Jesus. Ele conhece as pessoas que Deus são, das pessoas que estão envolvidas no ocultismo. Ele sabe as pessoas a quem se encostar. Ele conhece o tipo de pessoas. Ele sabe a quem tu vais falar e colocará a palavra na tua boca. Será como fogo, será como martelo. Irá entrar diretamente nas suas vidas em nome de Jesus. Por isso ele diz no verso 12: porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém falar. Na mesma hora, o que vos convém falar. E quando tu dizes, dirão, o que ele disse, o que você disser, o que colocar no teu espírito, irá alcançar, irá rebaixar e dará a sua vida ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero que tu olhes Atos Apóstolo 4, e veja o ministério do Espírito Santo que nos envia. Estamos a sair na pregação e no evangelismo. Há alguma coisa que dirão. Esta compaixão para alcançar almas, esta comissão para alcançar as almas é pelo Filho. E esta confirmação, alcançando as almas, é pelo Espírito Santo. Atos Apóstolos, capítulo 4. Em Atos Apóstolos, capítulo 4, 8. Veja o que diz, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo antes. Agora veio um desafio, e as pessoas lhe perguntaram: que palavra de autoridade, com que nome fazeis isto? E naquela hora, é a hora em que o Espírito Santo vai te possuir. Ele vai te encher, vai te dar poder, vai te dar energia, e dirá o que tens a dizer em nome de Jesus. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel,
visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado. Seja conhecido de vós todos, quantas pessoas, seja conhecido de vós todos, quantas pessoas, a todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, vejam este homem tímido, olha para Pedro, este homem tremendo, olhou para eles agora, o Espírito Santo vem. E quando o Espírito Santo vier sobre ti, toda a timidez vai ser removido, todo o tremor vai ser removido, e todo o medo do homem que te fecha o caminho, que te dá a pedra do coração, o medo do homem que te faz tremer, todo o medo do homem vai ser removido. Este final de semana não há medo, este final de semana não há timidez. Você se levantará na força do Senhor, no poder do Senhor, e declararás esta palavra: maior poder virá, gigantes virão. Irá declarar pela palavra de Deus e serão puxados para o reino em nome de Jesus. Diz: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. E esta é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Esse é Pedro a falar aqui? Sim, é Pedro. É um homem transformado, é um ministro transformado. Quando olharmos para ti este final de semana, aquele irmão fulano de tal, aquele ministro fulano de tal, aquele pastor fulano de tal, porque o novo dia veio, nova era chegou, e o poder de Deus irá falar por ti em nome de Jesus. Agora Pedro declarou: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, eles vendo, eles verão alguma coisa. Então, eles vendo, eles verão a ti. Verão isso em ti. E vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens de sem letra e indoutos, se maravilharam. Maravilhas sobre maravilhas. Há maravilhas neste final de semana. Será um fim de semana com surpresa. O poder de Deus sairá por ti e penetrará em cada coração por ti em nome de Jesus. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Terão conhecimento de ti. Verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito, de quê? Do Espírito Santo. E anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Falaram a palavra de Deus com ousadia. Atos dos Apóstolos 13. Atos 13, 6. Atos 13, 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta. Estão lá, mas vocês lhes vencerão, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome. Não tenha medo quando alguém te confronta, quando alguém te desafia, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio de quê? Me digam. Do Espírito Santo, e fixando os seus olhos nele, não olha para baixo, não olha aos lados, não olha para o outro lado, não olha como quem está distraído, não olha como quem tem medo. Diz: olha, faz olho por olho, e o fogo virá dos seus olhos, irá penetrar em suas vidas em nome de Jesus. E Paulo, também chamado Saulo, cheio do Espírito Santo,
E fixando os olhos nele, disse: não tinha planificado isso antes. Isso não estava no seu folheto, não estava nas suas notas, mas o Espírito Santo lhe guiou naquela hora. É por isso que eu vos digo, e terás algo acima das suas notas. Você é verdade que vai preparar o outline, mas você falará fora do outline, e não há nenhuma coisa que virá alguma coisa que vem do Espírito Santo. É alguma coisa que vem dos céus. Vem que vem do Espírito Santo, acima do que você tem nos apontamentos. Então, virá do Espírito Santo e na tua boca, irá penetrar em seus corações, irás destruir aquelas pessoas subtis e lhes enviará fora em nome de Jesus. E diz: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos comandos do Senhor. Isso é a palavra que é dado pelo Espírito Santo, e naquela hora, por essa razão, eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego. Ele não tinha premeditado isso antes. Essa é a palavra do Espírito Santo que veio por ele. E não verás cego, e sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante, todos digam no mesmo instante, Deus não perderá tempo. E haverá uma confirmação. E logo no instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado da doutrina do Senhor. O tempo chegou. Paulo fez a sua porta. Ele viveu no seu tempo. Este é teu tempo. Viverás e terás o cumprimento e o ministério cumprido neste teu tempo, em nome de Jesus. O Espírito Santo nos dá poder, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos dá força, o Espírito Santo nos alumia, o Espírito Santo nos engaja, o Espírito Santo nos alumia, o Espírito Santo nos enche e nos envia e nos diz: este é o caminho, andai nele. Ele te chamou, ele me chamou. Ele te deu poder, ele me deu poder. Ele me deu coragem, ele te deu coragem. Ele me alistou entre os ministros para que pregasse o Evangelho. Ele te engaja e diz: estas evidências do primeiro tempo, assim que te levantares e como evangelista, há um engajo que, através do Espírito Santo, ele mesmo, ele te enche esta semana. Ele te enche neste final de semana para que possas declarar a palavra de Deus e irás confirmar a palavra. Ele te fortalecerá, ele te suportará, ele operará por ti. Ele operará por ti, e a única coisa é que tu deves obedecer à chamada do Espírito. E este é o tempo da obediência, é o tempo da fidelidade, é o tempo do cometimento e consagração para a grande comissão. O Senhor nos deu, a obediência é recompensável, desobediência é reprovável. Fidelidade é proveitosa, infidelidade é punível. Consagração, cometimento é comendável. Falta de cuidado, uma pessoa livre que eu não quero, não sei se pode fazer, eu tenho um modo de cuidado, é condenável. Aqui está o teu tempo da obediência, e serás obediente. É teu tempo de ser fiel, eu serei fiel. É teu tempo de ser cometido e consagrado, e cometido, eu serei cometido. Veja o que diz. Agora vamos começar. Eu serei obediente, não serei desobediente à visão celestial. Eu serei fiel, eu serei cometido, eu serei consagrado. Deus te usará para a sua glória. Deus trará muitos para o seu reino através de ti. Estás aonde? Eu pergunto, estás aonde? Por que não se coloca em pé e dizer ao Senhor: o teu tempo chegou, o tempo do prover, o tempo da possibilidade, o tempo de ser útil e o tempo de trazer muitos para o reino de Deus. Ele te usará, ele te usará. Alça a tua voz e prepara. Ele quer te usar e fazer muitas almas para o reino por ti. O tempo chegou. Serás proveitoso no reino.